Olá, amigos! Que bom que estamos aqui mais uma vez reunidos no canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos receber Breno, nosso amigo, também colaborador do CEIR. Breno abordará o tema intitulado Encarnação. Antes, porém, vamos ler a nossa página edificante e fazer a nossa prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 140, intitulada Saibamos Lembrar. Lembrai-vos das minhas prisões. Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 18. Nas infantilidades e irreflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu por meio de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias, entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas, ironias suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo, escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Agora, meus amigos, fechando os nossos olhos, vamos orar. Neste momento em que entramos em comunhão com a espiritualidade amiga da casa da Irmã Rosa, vamos agradecer ao alto por nos amparar nos momentos difíceis de nossas vidas. Que as palavras ditas aqui sirvam de aprendizado e consolo para os corações sofredores. Que o nosso irmão Breno possa estar envolvido nos melhores fluidos e que seus pensamentos possam nos trazer conforto e paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E agora, com a palavra, Breno. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez estamos reunidos no Centro Espírita Irmã Rosa por meio do seu canal do YouTube para estudo de um tema cristão espírita. Que Deus nos abençoe e que a luz do Mestre Jesus esteja entre nós. Nosso assunto de hoje é encarnação. Nossas fontes de consultas básicas serão o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens de 24 a 26, o Livro dos Espíritos
e um artigo muito interessante da Revista Espírita do ano de 1866, mês de outubro, é logo o primeiro artigo, Os Tempos São Chegados. É uma junção de várias comunicações de espíritos, como está na nota explicativa, de assuntos semelhantes, que foram compiladas e deu no artigo que vale a pena dar uma lidinha. Então, encarnar é entrar na carne. Para nós, espíritas, é nascer em um corpo de carne. São Luís nos dá um esclarecimento interessante, dizendo que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possamos cumprir, por meio das ações materiais, os planos cuja execução Deus nos confiou. E por meio das atividades que somos obrigados a desempenhar, ajudamos a desenvolver a nossa inteligência. Então, na encarnação desenvolvemos inteligência, colaboramos na criação e nos desenvolvemos. Pelo menos esse é o planejamento. E todos nós sabemos, pelos nossos estudos espíritas, é algo fundamental, que temos todos o mesmo ponto de partida. Somos criados simples e ignorantes. Temos as mesmas capacidades, as mesmas obrigações e a liberdade de ação. Qualquer diferença entre grupos, entre espíritos específicos, seria um privilégio. Qualquer privilégio seria uma injustiça, o que não seria passível de Deus, que é bondade e justiça. E nós, aqui, encarnados na Terra, nos utilizamos de corpos materiais para o cumprimento de nossas tarefas, tudo em acordo com o nosso desenvolvimento do nosso planeta. Então, esses corpos são ainda muito densos, eles envelhecem, eles falham, eles têm limitações e dores. Em mundos mais avançados, encarnações em mundos mais avançados, os corpos são menos materiais, menos densos, menos pesados e, por conseguinte, menos sujeitos a esses infortúnios da vida vinculados ao corpo. Outras tarefas são desenvolvidas pelos espíritos ali encarnados. E vai depender de nós mesmos, do próprio espírito, libertar-se mais cedo, mais rapidamente da encarnação de expiação, trabalhando para a própria purificação. É um dos objetivos da encarnação, trabalhar para a nossa própria purificação. E na erraticidade, que é o tempo, é o intervalo de tempo entre uma encarnação e outra, nós, os espíritos, ficamos relacionados ao mundo ao qual nós estamos ligados pelo nosso grau de adiantamento. Então nós, ainda que vinculados ao planeta Terra, ao desencarnarmos, estaremos vinculados ao plano espiritual vinculado ao planeta Terra. Ou seja, na erraticidade nós seremos mais ou menos felizes conforme nós passamos a nossa encarnação. Se tivermos dado muito valor à matéria, nos tivermos apegado, nos encantado aos prazeres materiais, ao poder e outras situações especificamente do encanto da matéria, nós vamos ter aflições vinculadas a isso no plano espiritual. Se nós nos portamos como espíritos que temporariamente estamos na Terra, valorizando muito essa oportunidade, nós estaremos em melhor situação no plano espiritual. Então nós estamos na carne, mas nós não somos carne, nós somos espíritos. E o crescimento espiritual, o desenvolvimento das nossas virtudes, não deve ser atrasado pelas distrações materiais, ou seja, os prazeres materiais com exagero, a vaidade exagerada, o consumismo, que Divaldo Pereira Franco nos alerta que é um dos graves problemas da modernidade, o uso de redes sociais de maneira totalmente exagerada e equivocada, as pessoas passam a dedicar muito tempo, trabalham muito a vaidade para ali aparecerem ou até fazem muita fofoca e realmente utilizam para agressões de uns aos outros, ou seja, exercitam o lado mal. Então temos que ter cuidado com essas distrações, pois o objetivo da encarnação é o nosso desenvolvimento. Então é mais ou menos como se fôssemos a uma viagem de negócio. Pegamos um avião, vamos até a outra cidade e devemos comparecer a uma reunião. Mas no caminho do aeroporto, os pontos turísticos nos encantam, monumentos, praias, praças, e nós resolvemos visitá-los. Atrasamos, perdemos a reunião, que era o objetivo da nossa viagem. Então, temos que ter atenção para não perder. Temos que viver como encarnados que somos, mas com cuidado para os exageros, porque somos espíritos em passagem pelo plano material. E toda conquista que nós realizamos a qualquer tempo no plano, na encarnação material, né, na matéria, ela se refletirá na vida espiritual. Então, a qualquer tempo, mesmo que seja no fim da vida material, um pedido de desculpa, reatar relações, conceder um perdão ou pedir um perdão,
pode evitar uma nova encarnação apenas para isso. Então, tudo de bom que nós pudermos fazer, não importa o tempo que seja no fim da nossa passagem por aqui, ela será de grande utilidade, porque evita que nós voltemos, às vezes, especificamente para isso. E pelas reencarnações no mesmo globo, tem aí a ver com a lei de sociedade, Deus quis que os mesmos espíritos se reencontrassem várias vezes, para que pudessem ter a oportunidade das reparações dos erros que cometemos entre nós. Então, nós vamos muitas vezes reencarnando com aqueles que já encarnamos em outras épocas, familiares, amigos próximos, vizinhos. Essa é a nossa grande família espiritual que de tempos em tempos vamos nos reencontrando aqui, e aqueles com quem temos diferenças, desafetos, com certeza vamos ter que reencontrar em outros momentos. Por isso que a qualquer instante reconciliar-se com o adversário, como está no nosso Evangelho, como disse Jesus, é importantíssimo. E tendo em conta essas relações anteriores, através dos laços de família, o planejamento do Pai é para que possamos desenvolver a solidariedade, a fraternidade, a igualdade. Então, a encarnação passa a ser um meio para podermos chegar à perfeição. É algo importantíssimo, temos que valorizar cada momento que aqui estivermos. Não desperdiçar tempo, nem fugir antes da hora. A encarnação é uma tarefa importante, é uma oportunidade que nós temos para o nosso desenvolvimento, para desenvolver a paz, a concórdia com irmãos nossos. Por isso passamos por diversos momentos de tribulações típicos do plano material para o nosso desenvolvimento, desenvolver a paciência, o amor, a tolerância e tantas outras virtudes mais. E com ações materiais, nós concorremos para a obra geral, para o adiantamento do planeta, mesmo que numa visão pontual possa parecer, nossa, o planeta está num momento muito delicado, é muita poluição, é muita queimada, mas dos problemas também surgirão as soluções. Nós vamos já comentar sobre isso. E durante a vida corporal nós enfrentamos diversas dificuldades, mas se mantivermos obedientes às leis de Deus, com paciência, tolerância, benevolência, nós passamos mais rapidamente, com mais segurança por essas dificuldades. E aí não vamos dar tanta importância ao poder, ao prestígio e outras coisas típicas do plano material. E neste capítulo 4, citado como fonte do nosso Evangelho, assim como temos no capítulo 5 e no capítulo 27, mais uma citação de que os nossos sofrimentos e dificuldades são, na maior parte das vezes, fruto de nossas próprias escolhas, das nossas próprias imperfeições. Pelas nossas imperfeições, nós fazemos escolhas equivocadas. Então é muito importante olharmos para dentro de nós para buscarmos o que ainda podemos melhorar. Temos uma máxima: menos imperfeições, menos sofrimento. Sofre menos quem não é invejoso, quem não é ciumento, quem não é avarento, ambicioso, por exemplo. Quem consegue vencer a inveja, deixar de ser invejoso, está se libertando, porque o invejoso ele é refém de uma surpresa, ele não controla a alegria do outro, o sucesso do outro, a postagem do outro, hoje com as redes sociais. Então quem fica ali consultando e se incomoda, sente inveja, tem que ter cuidado, tem que se vigiar para não cair nessas armadilhas. E aí são 3 ações reflexivas, né? Conhecer-se, aceitar-se, porque a gente se conhece, vai descobrir algumas situações que não são bacanas, mas eu me aceito, eu não vou me revoltar contra mim mesmo, eu me aceito para eu poder me melhorar. Eu só vou me melhorar quando eu aceitar, depois de conhecer os meus problemas. E é claro, já sabemos que não alcançamos a perfeição durante uma única existência. Vamos voltar ainda muitas vezes, porque muitas vidas encarnadas já tivemos e muitas outras voltaremos a ter, porque o progresso em cada um ele é pequeno. Daí a explicação das vidas sucessivas ou as reencarnações. Encarnar é viver na carne, reencarnar é voltar a viver na carne, a repetição. E aí está a justiça de Deus, porque como explicar a morte de criancinhas jovenzinhas com meses de vida? Como explicar a limitação de irmãos nossos em dificuldades extremas durante toda a existência encarnada? Onde estaria a justiça para um irmão nosso com dificuldade, falta de acesso à cultura, ao estudo e ao desenvolvimento moral? Seria uma punição eterna que Deus dá a essas criaturas? Não. Só o egoísta aceita esse argumento de
da aparente injustiça e dos castigos sem perdão, como algo natural de uma única encarnação. Se a sorte do homem estivesse fixada após a morte, como Deus pesaria esses exemplos que nós demos? Da criancinha que morre com meses de idade, do outro que passa a vida inteira na dificuldade, diante de outro com boa escola, com boa família, com recursos, com saúde. Como pesar tudo isso? Como seria a imparcialidade de Deus? Então, o entendimento da reencarnação, de que somos seres essencialmente espirituais e continuamos a vida adiante para reparar nossos erros, é uma racionalidade, é uma explicação muito coerente que nos dá a doutrina espírita. E a lei do progresso está em toda parte, está em toda a criação. E os espíritos sentem necessidade, cedo ou tarde, pedem para reencarnar. Tem uns que tentam atrasar, já têm noção de que a encarnação será muito delicada, de muitas dificuldades, e procuram atrasar essa reencarnação. Mas imagina, chegamos no plano espiritual e percebemos, era para ter feito as pazes com alguém da família, faltou pouco, faltou só um pedido de desculpa, me deixa eu voltar. Mas não é assim de uma hora para outra, porque o outro também está em outra situação. Quem volta vai voltar, renascer no corpinho de um neném. Então, tudo isso é replanejado, mas se nós conseguirmos adiantar a nossa obra, fica menos pendência para a próxima. Mas pela misericórdia e bondade de Deus, vamos ter as oportunidades de refazer o que não tiver ficado bem feito. E nosso globo progride fisicamente pela transformação dos seus elementos e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam o nosso planeta Terra. Então, moralmente, é pelo desenvolvimento dos espíritos, pelo nosso desenvolvimento. A perfeição da habitação, sua melhora, está em relação com o habitante. Ou seja, o nosso planeta vai melhorar quando o habitante nele melhorar, quando todos tivermos mais cuidado com o nosso planeta. Como na nossa casa. Se moramos numa casa e começa a dar infiltração, cuidamos, refazemos o reboco, a pintura, colocamos um material que possa repelir a água, as nossas roupas devem ser lavadas, o nosso corpo deve ser lavado, a higiene, todo cuidado com a nossa casa. Então, breve, todos nós teremos muito mais cuidado com o nosso planeta, porque ao regressarmos ao plano espiritual vamos perceber que do jeito que está um pouco complicado. Isso só vai melhorar com as nossas próprias ações. Então, moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da sua inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. A inteligência avança sobremaneira, não há a mínima dúvida. O senso moral está indo mais atrás, mas também vai caminhar pelos estudos, pelas informações, pelos exemplos que nós temos, principalmente do Cristo. E o abrandamento dos costumes, ou seja, o que era típico de uma era de violência, hoje já é condenado. Então os costumes também vão se refinando, vão melhorando com o nosso desenvolvimento também moral. Com relação à matéria, pelos esforços da inteligência do homem, o homem, pelo desenvolvimento da engenharia, dos estudos, da química, da física, da biologia, o homem saneia regiões insalubres antes que não eram propícias à moradia e passam a ser, constrói pontes, constrói viadutos, edifícios, torna mais fáceis as comunicações. Isso aí na atualidade é demais. Até pouco tempo o contato era por carta, não tem muito tempo isso. Os mais jovens não sabem nem do que a gente está falando, mas era por carta, você mandava uma carta, você esperava a carta ser respondida. Com o advento da internet é por e-mail, por rede social, por WhatsApp, praticamente instantâneo. Então, as comunicações avançaram muito e tornou-se a terra mais produtiva, com a modificação dos grãos, mais resistente, gerando a produtividade maior, uma produção maior por cada área cultivada. Então, há um desenvolvimento material também bastante consistente, embora nós possamos falar, mas o homem polui, mas o homem degrada, mas tudo isso, os problemas, assim como no passado, eles vão surgindo, eles vão ganhando intensidade para que possamos perceber que aquilo não é um bom caminho. Então, muitos irmãos ainda caminham em marchas retardatárias, mas também entrarão depois na marcha do progresso. E muito progresso foi feito em relação às ciências, às artes e ao bem-estar. Essa frase está
no texto do artigo da Revista Espírita de outubro de 1866, que eu citei. Muito progresso já foi feito com relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Imagina, há mais de 150 anos já se festejava, já chamava atenção o avanço das ciências. Quanto já não se fez depois disso? O homem já viajou fora do planeta, já mergulhou nas profundezas de oceanos, que ainda tem muito a ser estudado, até para protegê-lo, já entrou nas células, descobrindo muitos detalhes por exames de imagens também, como funciona o corpo humano. E o que falar do bem-estar material, com o desenvolvimento da energia elétrica, dos diversos eletrodomésticos que nos trazem tanta facilidade e nos poupam esforços. A geladeira, quase todos nós já nascemos com uma geladeira dentro da casa, dentro da moradia. Como imaginar uma moradia sem geladeira? A popularização do ar-condicionado também, que vai nos trazer conforto. Então, se na época já se falava do avanço do bem-estar, imagina agora. Mas resta muito ainda a fazer, principalmente do lado moral, que é fazer reinar entre nós todos a caridade, a fraternidade, a solidariedade. Aí atingiremos também o bem-estar moral, porque o bem-estar material, o bem-estar físico não é suficiente. Podemos estar no maior conforto, no ar refrigerado nos dias de calor, ou debaixo de uma colcha agradável no dia de frio, mas muitas vezes haverá o vazio, porque as pessoas com quem temos que nos relacionar não temos dificuldade. E aí as redes sociais amplificam um escape da agressividade da pessoa que não consegue manter a paz no seu entorno. E o desenvolvimento da inteligência é inquestionável, mas há necessidade do desenvolvimento do sentimento, como é citado no nosso Evangelho. E para isso precisamos destruir tudo que possa superexcitar o orgulho e o egoísmo. Porque não pode ser só eu não posso ser o melhor. Temos que ter o olhar fraterno ao nosso irmão. Então vão chegando espíritos chamados da nova geração, que chegam com sentimentos mais depurados, com mais preocupação. Eles estão vindo do plano espiritual, estão vendo de lá, tendo acesso aos problemas que ocorrem aqui. E na verdade, quem são esses espíritos mais depurados? São os espíritos que já encarnaram aqui antes e que estão voltando agora. Assim como nós que estamos aqui, voltaremos mais adiante, com algumas informações a mais. Por exemplo, imagina nós que estudamos aqui o cristianismo através da doutrina espírita, falamos de amor, de fraternidade, e às vezes ainda temos dificuldade de colocar em prática, mas já temos essas lições em nós. Ao regressarmos ao plano espiritual, aprofundaremos esses estudos, desenvolveremos esse sentimento, e na próxima encarnação, se não tivermos outras pendências graves a resolver, voltaremos como essa geração nova, ciente do que devemos fazer, já com o impulso como muitos jovens já fazem. Por exemplo, que já tem uma preocupação muito grande com o cuidado da natureza, a leveza na alimentação e já a parcimônia no consumo, embora o consumismo seja um problema para muitos, mas muitos outros já têm cuidado, já procuram ter uma vida mais simples, a leveza da alimentação, os vegetarianos, os veganos. Não estou aqui dizendo se esse é o caminho ou não é, mas há uma preocupação de poupar recursos do nosso planeta, pois já somos muitos e muitos ainda passam fome. Então imagina quando a comida chegar, a todos tiverem condições do alimento, né? Que não seja então o abuso como muitos fazem, né? O consumo exagerado até dos alimentos. E dessa forma o mundo velho das práticas desgastadas vai ficando para trás, como ficam as páginas do livro de história. Por exemplo, o mundo medieval, que tanto estudamos no nosso ensino, na nossa escola, são páginas no livro. Ficaram para trás, embora o pensamento, algumas pessoas possam pensar como daquela época, mas já ficou para trás, já foi substituída por algo mais moderno. E quando tivermos esse desenvolvimento consciencial, desenvolvimento da inteligência para distinguirmos o bem do mal e percebermos que o mal deve ser evitado, mas não apenas ficarmos indiferentes ao mal e devemos fazer o bem, nós passamos a valorizar mais o bem. Vamos vendo que as ações do bem, respeito, de crescimento do próximo também, como falamos da natureza, do consumo, da alimentação, vai trazer um benefício para todo o nosso planeta. Então, do mal, das injustiças e sofrimentos,
vão surgindo ações afirmativas de respeito e de cuidado. Então hoje que nós vemos aí desmatamentos, água extremamente poluída, algo muito delicado para os oceanos também, daqui a pouco as ações afirmativas daqueles que vão chegando com mais cuidado, esse quadro vai mudando. É como se do aprofundamento do mal vem a reação do bem, principalmente desses espíritos que já têm um esclarecimento e do plano espiritual já vão vendo e tendo acesso ao que deve ser feito. E aos poucos vamos compreendendo o vazio de ações e posturas que muitas vezes temos agora, de busca de prestígio, de poder, de visibilidade, mas na verdade o vazio, a solidão em meio à multidão de contatos, e aí não haverá ansiolítico nem antidepressivo que vá dar vazão a isso. Para dar vazão a isso, para preencher o vazio, é a busca de algo superior, mais sublime, o desenvolvimento dos sentimentos mais refinados. Não será a festa barulhenta, o excesso de bebida. Isso aí acaba mantendo aí as pessoas num vazio cada vez buscando mais. Mas muito já se superou. Buscando nos livrinhos de história, nossos tempos de escola, vamos ver que muito já não é mais aceito. Embora pode até alguém dizer, mas tem gente que pensa assim, mas olha só, a escravidão já ficou para trás. Embora, claro, às vezes um ponto ou outro de escravidão é descoberto, de trabalho em condições muito ruins, mas a escravidão daquele sistema cruel, aquilo acabou. O pensamento de que índios e escravos não teriam alma, tem algo mais fora de propósito que isso, os regimes absolutistas e seus exageros, quase todos já ficaram para trás, ainda vemos alguns, mas vão sendo substituídos. O desenvolvimento com a higiene e a saúde, nos dando mais expectativa de vida. O saneamento, que ainda falta chegar a muita gente, mas já chegou, antes não havia saneamento nenhum na época medieval. Os dejetos eram jogados próximos às casas, trazendo mais doença. Muitos tipos de violência já ficaram para trás, ainda temos muito a fazer, mas muita violência já ficou para trás. Então os espíritos em regeneração mais adiantada vêm trazer essas novas ideias e superam as gerações que ainda estão por aqui. E as explicações do espiritismo muito contribuem para isso, porque nós temos a informação de onde viemos, do plano espiritual, para onde voltaremos, para o plano espiritual, e o que estamos fazendo aqui, buscando o nosso desenvolvimento. É um contínuo, não tem nada perdido, como estamos no início. Nenhum trabalho fica para trás, nem individual, ou seja, de dar o perdão, pedir o perdão, reatar relacionamentos, nada fica perdido. E em termos coletivos também, porque o que nós encontramos aqui é trabalho de encarnações passadas, nossas ou de irmãos nossos. O que às vezes foi trabalho de uma vida inteira de um cientista, hoje é um capítulo de um livro que rapidamente o estudante domina e passa a buscar aprofundar aquele conhecimento. Então, as invenções, os conhecimentos são feitos a partir do que já está feito. É o acúmulo, e nós também deixaremos para as próximas gerações o andamento do que estamos fazendo aqui. E tudo isso vai ficar para os nossos irmãos, parentes, amigos, queridos, que usufruirão. Não é bom que seja assim? E aí, quando nós voltarmos novamente, também encontraremos esses benefícios aqui. A existência é uma só. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição relativa, e ora passamos caminhada no plano espiritual e ora no plano material. Eu gosto muito da metáfora da escola. A encarnação é como se estivéssemos em um ano letivo. Há momentos desagradáveis, sem dúvida, momentos de uma grande responsabilidade, que parece que não seremos capazes de encarar. Um colega implica conosco, mas com esforço, estudo e ajuda dos outros, nós vamos adiante. Temos muitas coisas boas também na encarnação e na escola. Amizades, esporte, atividades agradáveis, música, teatro, diversão com aqueles companheiros que simpatizam conosco. Assim, depois de um esforço, de um ano letivo, vêm as férias, que também devem ser proveitosas. Então, depois do esforço de uma encarnação, vem a estada de volta ao plano espiritual, a nossa morada verdadeira. Nós vamos voltar para casa com o que nós desenvolvemos, com as virtudes aqui desenvolvidas. São as nossas, vamos dizer, as férias do ano letivo.
E depois das férias voltaremos para um novo ano letivo. Então, depois do período da erraticidade, que é o período entre as encarnações, voltaremos para mais uma encarnação, para mais uma etapa de desenvolvimento. Mas aquele nosso coleguinha da escola, que nada quis de responsabilidade, de esforço, pode ter que ficar em recuperação, enquanto os outros já estão de férias. Pode ter que repetir de ano, ficar de dependência, recomeçar novamente. Às vezes esses problemas ocorrem por situações delicadas e difíceis mesmo, mas se acontece por preguiça, por desleixo, acontece novamente, recomeçar novamente, e aí tudo isso começa a ser sofrimento, porque aquele grupo que estava com ele seguiu adiante e ele foi ficando para trás. Então a vida espiritual é a vida normal, eterna nossa, e a encarnação é a forma temporária de existência para o nosso desenvolvimento. E a morte do corpo, não nos separa e nem põe fim aos laços de simpatia. Daí a solidariedade de todos para cada um e de cada um para todos. É a grande corrente de fraternidade. Pelas reencarnações, os espíritos encarnados no passado se ligam aos de hoje e do futuro. São eles e somos nós indo e vindo na reencarnação, na escola. Quem sabe um bisavô esteja aqui neste momento ao meu próximo, na família, na vizinhança, como um colega de trabalho. Nós não sabemos, mas nossos laços da família espiritual são muito extensos. Já tivemos com muitos irmãos que hoje estão um pouco mais afastados, outros estão mais próximos. E só a saber disso e o progresso moral é que vai nos trazer a felicidade na Terra, freando as paixões demais e fazendo reinar a concórdia, a paz, a fraternidade. Depende de nós. As gerações que ficam para trás levam consigo seus preconceitos, seus erros, para serem modificados. E as novas gerações surgem de modo mais depurado, com ideias mais sãs. E assim vão surgindo muitas associações destinadas à caridade. Já existem muitas, existirão muitas outras, ao cuidado com a natureza, a fauna, a flora, a proteção do mais fraco, mesmo que de algumas individualidades ainda fiquem para trás oferecendo resistência. Mas muitos seguirão esse impulso novo, que passará a ser dado pela maioria. É a lei do progresso, a que todos estamos submetidos para a nossa melhoria individual e coletiva. Eu gostaria de encerrar fazendo uma breve leitura, mais uma vez, de Leon Denis, do capítulo 41 do livro Depois da Morte, de Reencarnação. Eu tirei uns trechinhos. Diz assim: todas as almas que não puderam libertar-se das influências terrestres devem renascer neste mundo para trabalhar em seu melhoramento. É o caso da imensa maioria. Tudo se apaga, tudo se resgata. Todas as nossas existências são correlatas. O bem e o mal refletem-se através dos tempos. Se embusteiros e perversos parecem muitas vezes terminar suas vidas na abundância e na paz, fiquemos certos de que a hora da justiça soará e que recairão sobre eles os sofrimentos de que foram causa. Resigna-te, pois, ó homem, e suporta com coragem as provas inevitáveis, porém fecundas, que suprimem nódoas e preparam-te um futuro melhor. Evita os desfalecimentos, porque te reduzirão ao jugo da matéria, fazendo-te contrair novas dívidas que pesariam em tuas vidas futuras. Sê bom, sê virtuoso, a fim de não te deixares apanhar pela temível engrenagem que se chama consequência dos atos. Foge aos prazeres aviltantes, às discórdias e às vãs agitações da multidão. Não é nas discussões estéreis, nas rivalidades, na cobiça das horas e bens de fortuna que encontrarás a sabedoria, o contentamento de ti próprio, mas sim no trabalho, na prática da caridade, na meditação, no estudo concentrado em face da natureza, esse livro admirável que tem a assinatura de Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero ter sido claro. E rogo a Deus muita luz para todos nós, que a luz do Mestre Jesus permaneça brilhante em nossos lares, nos fortificando e nos dando o norte de nossa caminhada. Um abraço fraterno a todos. Deus abençoe mais uma vez. Saúde e paz a todos. Assim seja. Abençoa-nos, Jesus, e mais esta oportunidade
ao concluirmos o nosso encontro de estudos em torno, Senhor, das suas lições, em torno das leis do Pai de amor e bondade. Muito obrigado, Jesus, por nos proporcionar esses encontros que nos trazem, nos apresentam novas possibilidades, Senhor, para vivenciarmos as provas, as aflições que são necessárias para o nosso caminhar evolutivo. Rogamos ainda a intercessão dos bons espíritos, da irmã Rosa, da irmã Anália, para irradiar energias em favor de todos os lares que neste momento estão conectados conosco, de maneira que essas energias possam envolver a todos os familiares, trazendo-lhes a paz, a esperança, o bom ânimo e a perseverança para prosseguirem no caminhar evolutivo. E finalmente, Mestre amado, rogamos ainda que os bons espíritos possam magnetizar as águas que agora estão disponibilizadas, de maneira que, ao bebermos esta água, possamos ter as nossas necessidades fluídicas contempladas. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia nas nossas existências. Abençoa-nos, Senhor. Protege-nos mais esta vez. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus.